Vou cumprimentar novamente aqui para conversar conosco no Faixa Livre o diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, Davi De Castro. Davi De Castro, bom dia. Bom dia, Anderson. Sempre um prazer conversar com você. Prazer é sempre nosso de receber aqui no Faixa Livre, viu, Davi? Muito obrigado por você novamente aceitar o nosso convite. Você que esteve, inclusive, com a gente naquele debate histórico que a gente fez cerca de 10 dias atrás ali com o Nildo Ouriz, com o professor Luiz Gonzaga Beluso. Importante tua participação naquele debate. Mais uma vez agradecendo a tua presença hoje para a gente falar um pouco sobre os temas ligados à economia, o vai e vem aí desse governo do presidente Lula em relação à economia, da equipe econômica em especial, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou, Davi, no último domingo, após uma reunião com lideranças lá do Congresso Nacional, uma série de medidas que aumentam a carga tributária, em especial para compensar as perdas com aqueles recursos do governo no decreto que mudou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A gente vai ter mudanças, eu vou citar aqui algumas das mudanças que foram propostas pelo governo federal nesse encontro com as lideranças do Congresso Nacional no último domingo. Entre elas, mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras do IOF para risco sacado, que são operações de financiamento e antecipação de pagamento a fornecedores, quando uma empresa paga antes do prazo, com a ajuda ali de um banco. Também mudanças no IOF para a Previdência Privada, será cobrada aí uma taxa de 5% de imposto de renda sobre categorias de investimento em renda fixa. Essa é uma outra mudança. A Fazenda também quer aumentar de 15% para 20% a cobrança em cima dos juros sobre capital próprio, a contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras também teria uma mudança, passaria a ter um piso de 15% e não os de 3%, como a gente tem atualmente. O governo propõe também uma ampliação da taxação das bets de 12% para 18%. Uma outra mudança é um corte linear de 10% em benefícios e isenções fiscais. Importante mudança aí proposta pelo governo, enfim. Mais ou menos por aí, essa proposta apresentada pelo Fernando Haddad para as lideranças lá do Congresso Nacional, que serão enviadas para a Câmara, para o Senado, via decreto e também por MP, uma MP, medida provisória, projeto de lei complementar ou como PEC. Ainda não está definido aí como é que vai ser a apresentação dessas propostas lá ao Congresso Nacional. O decreto está certo que vai ser enviado, mas não sabe se vai se estabelecer medida provisória, projeto de lei complementar ou PEC em relação às mudanças relativas ao aumento de impostos propostos pelo governo federal, enfim. Davi, eu imagino que você tenha tomado conhecimento aí dessas medidas, dessas propostas do governo, e eu queria saber as suas impressões para essas alternativas do Fernando Haddad para o aumento do IOF, essa substituição, enfim. Quem é que sai ganhando com essas propostas? Vamos lá, Anderson. Tem uma confusão muito grande nesse debate. Inclusive, eu iria levar essas questões naquele debate com o professor Beluso e com o professor Nildo, tá? Sobre o novo arcabouço fiscal. Acabou que a gente não conseguiu chegar nessa parte, porque isso é fundamental para entender a direção do projeto econômico do governo federal. Beleza, continuo. Pensei que eu tinha caído. Então, Anderson, algo fundamental nesse momento é o seguinte: a estrutura fiscal do país é baseada em duas regras principais. Uma regra de metas de resultado primário e uma regra de teto de gastos. Na regra de resultado primário, o governo anualmente escolhe uma meta, ele escolhe a meta, não é o Congresso, e ele tem que perseguir essa meta ao longo do ano, tá? E quando há uma expectativa frustrada de receitas, ou seja, as receitas previstas, elas ficam acima do que realmente está sendo praticado, o governo tem que cortar gastos ou aumentar receitas. Essas são as consequências de uma meta de primário muito dura, por exemplo. Por outro lado, há uma regra de teto de gastos que não tem a ver com as receitas, tá? Durante a execução do orçamento. Por quê? Porque ela fala o seguinte: o orçamento de um ano ele vai crescer o equivalente
a 70% da taxa de crescimento das receitas do ano anterior. Tá? Então, a partir disso, você tem um teto de gastos estabelecido. Esse teto de gastos ele tem que ser cumprido no decorrer do ano, independente da trajetória das receitas. Tá? Então, independente da receita cair ou subir, esse teto tem que ser cumprido. E quando você tem expansão de gastos para cima desse teto, você tem que fazer cortes, bloqueios orçamentários. E esses bloqueios eles têm que ser feitos independente da receita. Ou seja, mesmo que você aumente a receita para compensar, isso seria totalmente inviável dentro dessa lógica legislativa. Estou dizendo isso tudo por quê? Porque o debate dos contingenciamentos dos bloqueios, eles se confundem, tá? Os contingenciamentos decorrem das frustrações receitas na meta de primário, ou seja, a receita abaixo do previsto, e isso vai impactar na avaliação do primeiro bimestre desse ano em contingenciamentos de 20 bilhões de reais. Por outro lado, os bloqueios que não têm nada a ver com isso, ou seja, o IOF não corrigiria, é impossível o IOF corrigir, há bloqueios de 10 bilhões de reais, que não tem nada a ver com o IOF subir ou não. Isso é importante dizer. Essa é a primeira coisa. Então, para esses 10 bilhões, pelo menos, nada tem a ver o papo do IOF. Tá? Então, isso é mentira. Não consegui a plenitude do decreto do IOF por conta do Congresso e, por isso, os cortes de gastos. Mentira. Uma parte dos cortes se dá pelo teto de gastos e independe da trajetória de receitas. E, segundo Anderson, é fundamental dizer isso. Houve uma mentira antidemocrática e anticientífica contada para a população, que é a seguinte. O governo tentou fazer um projeto de taxação do IOF, agora faz uma proposta com outras alternativas incluídas, algumas bem positivas, e caso ele não consiga fazer isso, vai sobrar, em algum momento, mexer no piso da saúde, no piso da educação, no Fundeb, no BPC. Veja, esse argumento é esdrúxulo, ele é mentiroso. O ponto mais rápido para provar que isso é mentira é o seguinte: o que tem a ver contingenciamento de bimestral com alteração permanente para todo sempre do piso da saúde, por exemplo, com o piso da saúde perdendo 30 bi por ano? O que tem a ver um contingenciamento pontual de um bimestre com você atacar o piso da saúde para todo sempre amém? Veja, e o piso da saúde e o piso da educação foram discutidos pelo Haddad nesse pacote alternativo ao IOF, só que isso é mentira, não tem nada a ver com o IOF isso. Tem a ver com uma contradição endógena ao arcabouço fiscal, que é qual? Os pisos, eles crescem junto com as receitas, certo? Eles acompanham o crescimento das receitas, né? E essa é a lógica. 15% da receita corrente líquida para a saúde, 18% para a receita de impostos. Como eles acompanham, quando a receita cresce, esses gastos crescem, tá? Tem um teto dado, parado. Se esses gastos crescem e você tem um teto, você gera uma crise orçamentária por conta de aumento de receitas. Essa é a contradição. Então, uma regra, que é a meta de primário, ela é ajudada quando as receitas crescem. Mas, pela regra do teto, quando as receitas crescem, em contexto de piso da saúde e da educação, você tem um problema. Porque você tem uma expansão de gastos acima do previsto, porque as receitas cresceram acima do previsto. Essa contradição impõe um ataque aos pisos da saúde e da educação, necessariamente. E esse ataque ele vai ter que acontecer, se o novo arcabouço fiscal for mantido, até 2027. Isso é matemática. E isso não tem nada a ver com o IOF. Só que o Haddad ele tentou uma manobra. Ele tentou falar que iria fazer esse ataque por conta do IOF. Ele não consegue por falta de correlação de forças no Congresso. Essa última apresentação que ele fez, ela já se dá após o período de negociações. Então, no início do período de negociações, ele tenta atacar a saúde, tenta atacar a educação, tenta atacar BPC, tenta atacar Fundeb e tenta atacar vinculações de benefícios ao salário mínimo, ou seja, um ataque à Previdência Social e à Seguridade Social. Ele tenta tudo, ele vem com um pacotão, e o Congresso, novamente, Anderson, o Congresso novamente impede esse ataque. Inclusive a bancada do PT, claro. Então, o Congresso tem impedido ataques à classe trabalhadora por motivos não nobres. É isso que eu queria falar do debate com o professor Beluso. Isso que eu dizia.
Importantíssima essa tua intervenção aqui em relação a essa questão do IOF. Você falou aí a respeito do impedimento que foi estabelecido pelo Congresso para determinados ataques vindos da equipe econômica do governo. Agora, o Congresso ele andava defendendo, e isso não é mentira, que o governo desvinculasse os pisos da saúde e da educação para compensar essa questão envolvendo o IOF. Houve ali declarações de lideranças do Congresso nesse sentido. Dizem que era o presidente Lula que estava resistindo a isso. Mentira, Anderson, só um parênteses. Se você olhar todas as matérias na imprensa, todas, tá? Você olhar a trajetória, qual é a trajetória? O Haddad levando essas propostas para o Congresso, o Haddad apresentando estudos, tem os estudos do governo, com as propostas de rebaixamento do piso da saúde e da educação. Essas propostas elas estão sendo elaboradas no Ministério da Fazenda, isso tudo é documentado, são estudos oficiais do governo, simulando o impacto, né, de cortes de gastos com as regras alternativas que eles montaram. Então, o governo tem trabalhado no rebaixamento do piso da saúde e no rebaixamento do piso da educação. E é ele que leva ao Congresso. Tá? É óbvio que você tem personagens ali no Congresso que vão fazer coro com o governo nessa lógica. Por exemplo, o Hugo Mota, ele entra nessa fraude junto com o Haddad. Por quê? Ele fala assim, Haddad, eu não vou fazer isso. Eu quero o piso da saúde e da educação para compensar o IOF. Certo? Isso que apareceu na imprensa. Só que isso é mentira. Por que é mentira? Porque é impossível. O que o piso da saúde e da educação tem a ver com IOF? Gente, isso é absurdo. Então eu vou tirar 30 bi por ano para compensar, sei lá, 10 bi. Então eu vou tirar 600 bi da saúde, né, nos próximos 20 anos para compensar 10 bi. Isso é loucura total. Então isso foi um golpe armado ali ensaiado pelo Haddad e Congresso, tá? Para conseguir falar o seguinte para a esquerda. Esse ataque não vem do governo, vem do Congresso. E o Congresso assumiria o ônus. Só que o Hugo Mota ele não consegue apoio na base parlamentar dele, porque mexer em piso da saúde tem impactos nos municípios, por exemplo. Mexer no BPC tem impactos nos municípios. Tem um impacto eleitoral profundo. Ele tentou de novo atacar o BPC. Isso é nítido. Ele ataca o BPC toda semana, Anderson. Falando que tem indústria do BPC, indústria de fraudes, as pessoas em situação de pobreza, de miséria absoluta, elas estão comprando juízes no Brasil, esse tipo de coisa absurda. Não, essa proposta de desvincular os pisos da saúde e da educação, a gente já vem discutindo há muito tempo aqui, muito antes dessa questão envolvendo IOF aqui no programa. Isso é um fato que é uma proposta construída pela equipe econômica, pelo Fernando Haddad, mas que o Congresso abraçou, acima de tudo, diante do que propôs o ministro da Fazenda e colocou-se aí como uma possível alternativa a essa questão do IOF. Agora, o discurso... Anderson, o Congresso rejeitou. O Congresso rejeita sistematicamente ataque ao BPC e aos pisos, por enquanto. O fato é que, além do Congresso, parece que há ou haveria uma resistência do Lula em relação a essa questão envolvendo os pisos da saúde e da educação. Como é que você avalia isso? Na verdade é o seguinte, vamos lá. O governo tentou congelar o piso da saúde e da educação, o presidente Lula, em 2022. Ele tentou congelar o piso da saúde e da educação até 2026, na minuta da PEC de transição. Tá? Então, se dependesse dele, estava congelado. Não teria ainda os pisos. Os pisos foram congelados de 2016 a 2026, pelo Temer. Né? Em 2026 teria uma revisão. O que o governo faz? Ele manda uma minuta de PEC de transição para o Congresso, congelando os pisos. Tá? Mantendo o congelamento dos pisos até 26. Isso é o documento oficial. Quem muda isso é o Congresso, por conta do Congresso que os pisos voltam a partir de 2023. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui de um ataque que vem do governo e não funciona no Congresso. Agora, que isso foi apagado da história econômica. É um debate que sumiu, ninguém vai falar disso. Eu não vejo quase ninguém falar disso, mas isso é importante para a gente pensar. E logo depois, em abril de 2023, o governo começa a divulgar estudos para atacar o piso da saúde e da educação. O que o presidente Lula está medindo? Se ele tem forças no Congresso para avançar nesse ataque e qual será a resistência do conjunto da sociedade, tá? Das organizações em defesa da saúde, da educação, dos trabalhadores, dos partidos. Então, ele fica medindo a temperatura.
Uhum. Perfeito? E hoje ele não tem correlação de forças para atacar a saúde e a educação, dado que você tem 2026, um ano eleitoral. O Haddad, ele recoloca esse debate, ele defende os ataques à saúde e à educação. Rogério Serón defende semanalmente. E eu não vi em nenhum momento você tem propostas do Congresso Nacional, tá, levadas para a imprensa, falando o seguinte: olha, nós queremos aqui mexer na saúde e na educação. Esse movimento não existe. Existe o Pedro Paulo, aí, deputado federal do Rio, alguns representantes da FEBRABAN. Entendo. Eu queria justamente trazer isso, Davi, porque houve sim um movimento por parte do Congresso Nacional, pelo menos por parte do União Brasil, no sentido, e especialmente a partir dessa discussão envolvendo o IOF, vou até colocar aqui na tela essa matéria aqui do InfoMoney. O União Brasil propõe revisar pisos de saúde e educação para evitar alta do IOF. É óbvio que é uma proposta feita pelo governo federal, a gestão dessa ideia é do Fernando Haddad, é da equipe econômica, mas que acabou sendo abraçada nesse momento, diante dessa crise aí envolvendo o IOF, por determinados setores do Congresso Nacional, pelo menos o União Brasil, um partido importante, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, enfim, é um partido fundamental para o governo Lula e que propõe aí essa questão envolvendo os pisos da saúde e da educação para substituir o IOF. Mas é fato, como você muito bem coloca aqui para a gente, que para além desse movimento oportunista relacionado ao IOF, essa é uma proposta vinda do governo federal, vinda do Ministério da Fazenda. Essa é um tema, como você muito bem disse, já está sendo discutido há muito tempo aqui, a gente já fala sobre isso no nosso programa. Mas, para além disso... Só um comentário. Essa matéria é mentirosa. Ela é mentirosa de ponta a ponta. Essa foi a farsa. Essa é a farsa que eu tenho denunciado. Por que essa matéria é mentirosa? O Haddad, o tempo todo, ele sabe que o governo enviando uma PEC, o governo federal Lula, enviando uma PEC atacando saúde e educação, isso se torna um escândalo histórico para o PT. E o PT não pode fazer isso. Então, eles armaram uma farsa em que alguns líderes assumiram o ônus do ataque, de propor o ataque nesse momento. Só que semanas antes, o Haddad já estava falando nisso. O Haddad, ele fala muito antes dessa matéria sobre o União Brasil em atacar o piso da saúde e da educação. Ele defende muito antes do União Brasil falar isso. Então, o Haddad tenta cravar que o Congresso não deixou ele taxar o IOF, por isso o ataque ao piso da saúde e da educação. E por que essa matéria é mentirosa? Porque o piso da saúde e da educação não tem nada a ver com o IOF. É absurdo, é totalmente louco isso. É anticientífico, é terraplanismo. Então a matéria é mentirosa, ela parte de uma narrativa mentirosa. Saúde e educação, pisos, não tem a ver com contingenciamentos bimestrais. Perfeito. São contingenciamentos que acontecem desde sempre. A gente tem isso acontecendo desde 2015 de forma recorrente. Enfim, é só contingenciar, aumentar a receita. Eu suponho que possa vir de novo isso. O Haddad, ele cria essa crise para vender isso como solução o tempo todo. E tem uma farsa, Anderson, essa é a farsa central do governo federal, que ninguém entende ainda. É absurda. O governo, ele recorrentemente, inclusive ajudado por economistas de esquerda, ele fala que o arcabouço fiscal é uma regra de ajustes que necessita de forças no Congresso para aumentar receitas. E caso isso não aconteça, cortes de gastos serão necessários. Ou seja, eu não quero cortar gastos, mas eu vou precisar se eu não tiver forças no Congresso para aumentar receitas. Perfeito? Então, eles tentam criar essa narrativa o tempo todo. Só que essa narrativa é mentira, porque a regra de teto de gastos é uma regra de, desculpa a redundância, de teto de gastos, que independe de receitas. Tá? E que quanto mais as receitas crescem, Anderson, maior é a crise orçamentária. Tá? Então, se as receitas crescem muito, a crise orçamentária se aprofunda. Ela não reduz. Você consegue, com o aumento de receitas, corrigir a crise de um bimestre na meta de primário, que o próprio governo escolheu. Né? O governo se impõe esses contingenciamentos. Mas, no médio e no longo, você está aprofundando a crise orçamentária, porque você está fazendo com que os pisos da saúde e da educação cheguem mais perto do limite do teto. E quando eles chegarem no teto, quer dizer o quê? Que não tem dinheiro mais para nenhum outro segmento do orçamento. E o Haddad, ele tenta criar isso. Ele é ardiloso
Tá? Eu falo isso com base nos estudos dele. Uhum. Um jogo de cena, acima de tudo, como você traz aqui para a gente, importante essa tua fala, Davi, evidenciando o que está em risco, o que está em jogo lá, diante dessa proposta da equipe econômica de acabar com os pisos da saúde e da educação na Constituição. A gente vai bem debatendo aqui ao longo dos últimos tempos. Eu espero, acima de tudo, que essa proposta não seja referendada pelo Congresso Nacional. Esse jogo de cena construído pelo Fernando Haddad não seja aprovado lá pelo Congresso. Davi, eu queria tratar de algumas coisas mais conjunturais, porque nos últimos meses a gente tem visto o governo Lula, por meio do Ministério da Fazenda, obviamente, adotar uma postura sistematicamente reativa às pressões do mercado, sempre em busca de compensações fiscais para qualquer medida que possa ser interpretada como aumento de gasto ou renúncia de receita, como no caso aí desse decreto do IOF. A gente sabe bem que essa lógica responde à obsessão com a responsabilidade fiscal, mas o que está em jogo é muito mais do que isso. É a legitimação de uma engenharia fiscal que submete qualquer política distributiva ou anticíclica à necessidade de neutralidade orçamentária, entre aspas. Em vez de romper com o teto de gastos, ele foi internalizado como uma racionalidade. A minha pergunta é a seguinte: quando o governo assume que toda e qualquer política pública precisa de uma compensação prévia, o que isso nos diz sobre o lugar da política na condução econômica, Davi? A gente está assistindo à tecnocratização do orçamento como forma de esvaziar a disputa democrática sobre prioridades nacionais. E nesse quadro, como resgatar a centralidade política, Davi, e do conflito distributivo sem cair na armadilha de responsabilidade fiscal de esquerda? Vamos lá. Tem 3 camadas nesse debate. A primeira, assim, do ponto de vista de debate entre os economistas de matriz keynesiana, Keynekiana e etc., os economistas heterodoxos que negam a ortodoxia, a economia sozinha ela não vai se encaminhar para o pleno emprego, para uma eficiência dada pelo livre mercado. Então, você precisa de uma atuação anticíclica do Estado. O Estado precisa atuar manipulando a política fiscal e a política monetária, inclusive com um orçamento desequilibrado. O orçamento ele não tem que ficar equilibrado, ele tem que ficar desequilibrado, ou seja, você ampliar gastos em crises e reduzir, por exemplo, quando você já está com uma economia muito aquecida, versus a percepção ortodoxa que o Estado não fazer nada é a melhor opção. Então, quando você trabalha em uma perspectiva de anular totalmente a política fiscal no seu papel de estabilização macroeconômica, você está assumindo uma perspectiva ortodoxa, né? Esse é um primeiro aspecto do debate. Tem um segundo aspecto aí, que é um aspecto técnico, que o governo, isso é importante dizer, política de teto de gasto é muito diferente de política de meta de resultado primário. E essas 2 políticas funcionam hoje no Brasil. Com as políticas de meta de resultado primário, você pode ter expansão de gastos com superávit primário. Como é que funcionaria isso? Se o governo ele consegue fazer investimentos em setores estratégicos, que geram muito emprego, tem um alto efeito multiplicador e puxam o PIB para cima, ao mesmo tempo que tributa os mais ricos, tá? Você tem um equilíbrio no orçamento, mas você tem uma expansão dos gastos, né? E uma expansão econômica mesmo com resultado equilibrado. Tem um economista que sintetiza isso, que é o Havelmo. Então, isso dá para fazer com metas de resultado primário, como fez o primeiro e o segundo governo Lula, especialmente o segundo governo, tá? Isso é totalmente diferente de uma regra de teto de gastos. A regra de teto de gastos, ela visa evitar justamente esse tipo de efeito. Por quê? Porque ela diz o seguinte: você pode gastar tanto independente do que você faça com as receitas, independente de taxa rica ou não. Então, o governo ele não só trabalha com a lógica do orçamento equilibrado, ele trabalha com uma lógica em que o tamanho do Estado ele tem que ser reduzido ano a ano. Você tem que reduzir a capacidade do Estado na prestação de bens e serviços públicos por conta de uma regra de teto de gastos. A taxa de crescimento do orçamento público anual ela vai ficar, no médio e no longo prazo, por tendência, abaixo da taxa de crescimento do PIB. Tá? A regra leva a isso. Então,
a capacidade orçamentária anual ela vai caindo ano a ano. Os estudos do governo federal mostram o seguinte, que com a lógica do novo arcabouço fiscal, você vai ter, nos próximos 10 anos, uma forte redução do orçamento per capita do Estado, do governo federal. Ou seja, você vai ter menos recursos para cada pessoa no Brasil. Você tem uma redução do tamanho do Estado. Tá? Então, é equilíbrio orçamentário, por um lado, né, que é já a negação dessa perspectiva pós-keynesiana, só que isso turbinado, endurecido pelo teto de gastos, que faz com que o tamanho do Estado se reduza. A meta de primário não necessariamente. Por isso que o governo Lula ele não repete o que fez o governo FHC e os governos Lula 1, 2 e Dilma, que era baseado só na meta de primário. Ele incorpora na meta de primário um teto de gastos tal qual tem a partir de 2016, que é um endurecimento do neoliberalismo no Brasil, as regras de teto de gastos. E é uma regra que protege os mais ricos. Por quê? Porque o teto acontece com ou sem aumento de receitas. O mercado está absolutamente correto e a esquerda está errada no seguinte aspecto. O mercado está dizendo, dia e noite, alguns personagens, que é impossível fazer ajuste fiscal pelo lado das receitas para manter a sustentabilidade matemática do novo arcabouço fiscal. Isso é verdade. Ou você mantém o novo arcabouço fiscal ou você mantém os pisos. Para você manter o novo arcabouço fiscal, você tem que romper com os pisos da saúde e da educação. Sim, isso é um fato. E aí eu vou para o terceiro ponto. Há uma farsa do governo que é a seguinte. A meta de primário, que é o que eles usam para fazer todos esses ataques, essas loucuras orçamentárias, ela é autoimposta também. Ou seja, o governo escolhe a meta de primário. Se ele escolhe uma meta de primário de déficit menos 1,5, ele teria margem o suficiente para executar o orçamento durante o ano sem precisar fazer contingenciamentos e bloqueios. Só que o que o governo faz? Ele impõe uma meta de primário sem margem de erro. É a mesma coisa que um engenheiro fazer uma ponte sem calcular ali, deixar uma margem de erro para o peso que ela aguenta. Então, ele trabalha numa margem muito estreita justamente para aumentar a possibilidade, a probabilidade de contingenciamentos. Isso é proposital. Isso é proposital para quê? Para manter na imprensa, no mercado, um constante ataque ao BPC, aos pisos da saúde, aos pisos da educação. Porque há um projeto do governo federal, do governo Lula, um projeto documentado, isso daí está nos documentos do Tesouro, de redução do tamanho do Estado em relação ao tamanho da economia. Ou seja, uma queda dos gastos primários da União em relação ao PIB no Brasil. Então, esse projeto existe. Tá? Ele é documentado, ele é factual e ele está baseado no novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal ele criou propositalmente a incompatibilidade com os pisos. Então, são essas três camadas. O equilíbrio orçamentário, que é uma negação do próprio reformismo, tá? Então, isso impede a política reformista, não estou falando nada revolucionário, tá? Impede reformas. 2, eles aprofundam isso com teto de gastos, tá? 3, eles querem reduzir o tamanho do Estado. Davi, eu queria voltar aqui a essa discussão envolvendo o IOF. Na tua avaliação, o que poderia estar na mesa como alternativa tributária para além do debate sobre esse aumento do imposto sobre operações financeiras? O governo perdeu uma oportunidade de abrir uma discussão pública mais ampla sobre justiça fiscal e tributação progressiva? Eu acho o seguinte, isso não está na mesa. Não existe esse debate, de fato. Esse debate está sendo muito operacionalizado para mostrar, no final das contas, como está acontecendo, que é muito difícil taxar os mais ricos no Brasil por conta do Congresso. O Congresso ele tem uma resistência muito grande à tributação progressiva. Tá? Isso é um fato. Então, o Congresso ele resiste fortemente. Mas o Congresso ele tem menos resistência, por exemplo, quando o governo propõe aumento de salário mínimo. Certo? Você já viu o MBL ir para as ruas e brigar e falar assim, o governo está aumentando o salário mínimo? Não, eles têm medo de contrapropostas do tipo, tá? Mas eles têm um viés muito contra a tributação. Então, o governo
ele finge que a centralidade do novo arcabouço fiscal na tributação. Agora vamos para a realidade de como que um governo progressista deveria agir. Um governo progressista deveria agir da seguinte forma: expansão de gastos desde já, independente se você vai conseguir ou não aumentar a tributação no Congresso, essa expansão de gastos ela poderia ser dada agora, tá? Isso independe se você vai aumentar ou não essa arrecadação lá, tá? O governo Lula, ele expandiu gastos fortemente sem fazer nenhuma revolução tributária no Brasil. E a partir do momento em que você expande gastos de forma estratégica, você aumenta a popularidade do governo e aí você tem forças para discutir uma reforma tributária de fato, porque você vai ter apoio popular para enfrentar esse Congresso. E aí você vai discutir, né, tributação de lucros e dividendos, etc, etc. E esse debate, para ele acontecer de forma enfática e dura, não como está acontecendo agora, que é apenas recuos pontuais do capital para não ser taxado de verdade, deveria estar inserido num amplo programa que mobilizasse o conjunto da sociedade em torno disso. Então, primeiro você expande gastos para ganhar apoio popular e, a partir disso, você acumula forças para taxar os mais ricos. E isso é possível. Tá? A pandemia está aí, provou isso. Né? A gente precisou... Quando a receita caiu, a taxa de queda das receitas no Brasil e a queda absoluta das receitas no Brasil durante a pandemia foi a maior da história. E foram os maiores gastos públicos da história ao mesmo tempo. E por quê? Porque a gente tem essa capacidade fiscal no Estado, né? Enfim, o ponto é que o governo não está disposto a fazer uma revolução tributária. Ele está disposto a fazer ajustes pontuais na tributação. Ajustes... inclusive, tem ajustes, Anderson. Vamos ser sinceros aqui. Tem coisas tão bizarras no Brasil, como isenção de lucros e dividendos. É tão bizarro isso, é tão insustentável, que inclusive os liberais já defendem isso. Paulo Guedes defendeu isso. O governo Bolsonaro chegou a enviar para o Congresso uma proposta de tributação de lucros e dividendos de 20% contra 10% do presidente Lula. Uhum. Tá? Isso foi aprovado na Câmara. Foi aprovado. Está aprovado esse projeto. Tá? Foi aprovado com 15%. Tá? Foi aprovado. Então, não era só simulação. Então, isso daí já está lajeado. Então, nem isso é um rompimento com o capital, porque o capital ele faz um recuo tático para ser cobrado um pouquinho, para você não gerar uma situação de crise completa para eles, né? Uma revolta popular muito grande. Davi, esse modelo de conciliação que marcou aí os 2 primeiros mandatos do presidente Lula e segue se mantendo aí, obviamente, cada vez mais forte, mais intenso aí nesse 3º mandato, parece hoje enfrentar aí um esgotamento diante dessa nova realidade econômica e social que o país atravessa. Você vê possibilidade de uma reinvenção desse modelo ou não há opção, senão uma ruptura completa com ele para avançar, de fato, em uma agenda verdadeiramente popular? Bom, isso significa... Para você ter uma agenda de reformas, você tem que ter uma mudança de estratégia. E a partir dessa mudança de estratégia, você elaborar táticas que sejam condizentes com essa estratégia. A estratégia da política econômica do governo Lula 3 é a estratégia que está explícita no documento Uma Ponte para o Futuro, que sintetiza o programa econômico das classes dominantes no Brasil. Perfeito. Isso daí não há nenhum tipo de rompimento com a agenda da Ponte para o Futuro, que foi um documento ali que sintetizou os objetivos das classes dominantes, que é o quê? Você ter um Estado cada vez menor, os serviços públicos sendo cada vez mais mercantilizados, voltados ao lucro, ou seja, uma mercantilização generalizada de todas as esferas da vida humana, com a quebra de concessões feitas na Constituição de 88, uma quebra muito dura de concessões, ou seja, o mínimo de barreiras ali para você não esgarçar o tecido social, elas são quebradas, e o governo Lula se coloca como um gestor eficiente dessa agenda para o capital. Primeira coisa é romper com isso, com essa lógica, de tentar se mostrar para o capital, para o mercado, como um bom gestor, que é o que o Galípolo faz no Banco Central, com mais facilidade, né, por conta da autonomia,
E o Haddad faz com mais dificuldade no Ministério da Fazenda, porque ele tem que enfrentar contradições políticas no próprio PT, né? E com a militância, etc. Primeiro, eu preciso romper com isso. Uma lógica de reformas no Brasil, de reformas mínimas, para atendimento das necessidades mais básicas e imediatas da classe trabalhadora, ela exige enfrentamentos. Enfrentamentos com o Congresso, com o mercado. Ela exige crises pontuais. Ela exige isso, né? Você não vai conseguir fazer nada no Brasil sem ter esse tipo de disputa muito dura. E para isso, você precisa, né, estar disposto a ter uma governabilidade baseada no apoio popular à sua agenda, ou seja, você vai promovendo o que dá, né, sem que o Congresso não obstrua, e você vai lutando, você vai perdendo muitas vezes no Congresso, mas a cada derrota no Congresso, você acumulou forças com o conjunto da sociedade. Você falou o seguinte, olha, eu tentei aumentar o salário mínimo de forma significativa, o Congresso barrou, mas nós vamos lutar no próximo bimestre para voltar com isso. Eu tentei aumentar investimentos públicos nas universidades, vocês viram. Vamos para cima do Congresso. É necessário mudar a lógica, uma lógica de reformas. Na América Latina, os governos com caráter de fato reformistas, tá? De atendimento mais básico das necessidades imediatas da população, eles são fortemente atacados pelo imperialismo, pelo mercado financeiro, pela grande imprensa, né? Então, o governo do PT ele não quer comprar esse tipo de desgaste. A estratégia deles é se manter no poder com o máximo de conforto possível. E para isso, hoje, eu estava assistindo o CIT, né? A extrema-direita ela foi muito funcional. Por quê? Porque no governo Lula III, a arma ideológica deles é a seguinte: críticas fortalecem a extrema-direita, que é muito forte no Brasil. A partir do momento, Anderson, por exemplo, que o Bolsonaro perder força, esse argumento vai ficar mais frágil para eles, né? E aí isso vai ficar mais explícito que isso tem muito mais a ver com um papel de gestor do neoliberalismo, de gestor eficiente do neoliberalismo, do que com a ameaça da extrema-direita, que realmente existe, mas não é o que implica nos recuos econômicos. É isso, a bengala vai ser perdida aí, caso haja essa condenação aí do Jair Bolsonaro. Davi De Castro, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, sempre esclarecendo aqui os nossos espectadores essa dinâmica da economia aqui no nosso país, os rumos, as iniciativas do governo federal, enfim, sempre importante o papo contigo. Obrigado pela tua presença. Desejo um bom dia para você e deixo meu abraço, camarada. Abração, tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Davi De Castro. Davi De Castro, economista e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, falando um pouco sobre essa situação envolvendo o IOF, enfim, essa alternativa